Fala galera do canal Ecos na Colina, vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Já agradeço a todos que estão seguindo a rede, inscrevendo no canal e acompanhando todos os nossos vídeos todos os dias. É muito importante pra gente ter vocês aqui com a gente. Vamos começar o vídeo de hoje, é isso mesmo, falando sobre como é que foi a gestão Campelo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sim, esse último ano da gestão Campelo. A gente já começa o ano com aquela indefinição de quem seria o treinador do Vasco. Incrivelmente, a gente termina o ano com a mesma indefinição. Mas os pontos se ligam e o fracasso é justificativo. Sim, a gente começa o ano com o pensamento: Lucha ou quem? Lucha sai e vem Abel Braga. Abel Braga que já vinha de resultados ruins no ano anterior. Ele vem, fecha com o Vasco, não consegue manter uma linha de trabalho muito boa. O Vasco sofre e sofre muito, muito mesmo, porque você vê que não é um time que joga bem, é um time que teve dificuldades extremas no estadual. Sim, gente, no estadual. O Vasco sofreu no estadual. Mas mesmo assim você consegue se manter. O time vai crescendo, o time vai tentando melhorar a cada jogo. Até que perde na Copa do Brasil e quase, mas quase não se classifica na Sul-Americana diante do Oriente Petroleiro. A parada vem da Covid, o Vasco demite Abel Braga sem se classificar nem sequer para as semifinais do estadual. E vem ele, Ramon Menezes, aposta mais caseira, até um pouco mais barata. Ramon Menezes começa bem, faz o time do Vasco jogar bola. Na verdade, tira do ponto zero de Abel Braga e passa a andar um pouquinho mais. Aí o Ramon consegue boas vitórias, consegue um bom momento. O Vasco joga bem, mas do nada, claro, os outros times também vêm melhorando e o Vasco começa a ter dificuldades no Brasileiro. Passa sufoco aqui, passa sufoco ali, passa sufoco de lá, vai perdendo, vai minando a confiança de Ramon Menezes, até que no momento Campelo disse a seguinte frase, abre aspas: vou esperar até quando? Até o Vasco estar na zona de rebaixamento? Fecha aspas. Aí foi a justificativa para demitir Ramon Menezes. Ramon Menezes é demitido, o Vasco ainda não estava na zona de rebaixamento e contrata Ricardo Sapinto, o treinador português, que viria para inovar, para melhorar, para trazer um pouco das táticas europeias para o futebol brasileiro. Só que não foi assim que funcionou. O treinador chega, pede alguns nomes são contratados. Ele monta a primeira escalação num 4-4-3, se não me engano. Posso estar errado. 4-3-3, desculpa. O time perde para o Corinthians. Depois ele vai e começa a jogar num 3, esquema com 3 zagueiros. O time não tem evolução nenhuma. Joga mal, não rende, não ganha, perde. Aí depois ele volta para o esquema com 4 zagueiros. Depois de uma derrota ridícula em casa para o Ceará. Já está eliminado da Copa Sul-Americana. Claro, se classificou da Sul-Americana, mas se classificou no sufoco. No sufoco diante do Caracas e depois é eliminado pelo Defensa e Justiça em São Januário. Ali a crise já estava tremenda, mas vitórias em Sport e Santos e um empate com o Fluminense davam um pouquinho mais de vida para o treinador. Até que depois de uma derrota humilhante para o Atlético Paranaense por 3-0, acabou a paciência e o treinador foi demitido até pelo novo presidente Jorge Salgado, porque a direção antiga ainda confiava num trabalho horrível, péssimo. Ricardo Sapinto é demitido e o Vasco volta a estaca zero. Sim, ou menos, né? Porque o Vasco está na zona de rebaixamento agora. A desculpa por ter demitido Ramon Menezes acaba virando algo concreto. O Vasco entra na zona de rebaixamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre como o Vasco chegou a esse momento. A gestão de Campelo nunca foi uma gestão que transformou pagamentos em dia, nunca deu credibilidade no mercado, contratações erradas, pífias. Pouco se acertou nesses 3 anos. Esse ano não foi diferente. Entraram com um planejamento de vamos aproveitar a base. Só que aproveitaram mal. Os meninos não corresponderam, treinadores fracos. Só um talvez conseguiu fazer os meninos jogarem algo perto de futebol. E com isso se queima muitas etapas. O grande exemplo é Gabriel Peck. Gabriel Peck sobe com o Lucha na temporada 19, não passa um bom momento com o Abel, com o Ramon jogava às vezes e depois é esquecido. Volta para a base. Entre outros, tantos outros que estão no profissional e não conseguem render. Isso acaba minando a confiança dos meninos e é ruim. Não é algo legal, não é algo saudável. Apostar na base foi errado. Aí quando você chega na pandemia, você contrata diversos jogadores. Neto Borges, Carlinhos, Gustavo Torres, Léo Matos, Jadson, Marcelo Alves, Igor Catatal e outros assim.
que não dão efeito. Léo Gil vem de empréstimo e não dão um efeito desejado no time. Parece que você vai no mercado desesperado, porque você precisa contratar. Você não tem como repor só da base. E é outro erro de planejamento. Na verdade, essa gestão teve vários erros de planejamento. Ela é errada do início ao fim, desde o golpe até hoje. Não tem esperança. O torcedor vascaíno hoje não tem esperança com essa gestão do Campelo. O Campelo também não quer mais ser presidente. Tanto que já passou o bastão para o Jorge Salgado, que já chega tentando dar seus pitacos no futebol. Coisa que também é muito difícil para um presidente que está chegando agora. Não tem nem 4 dias. Mas a gente segue trabalhando e segue confiando nessa melhora. Hoje o Vasco não tem treinador, o Vasco está na zona de rebaixamento, com crise absurda e sem seu principal, um dos principais jogadores na temporada, que é o Benítez. A torcida do Vasco está muito apreensiva, como sempre esteve nesses anos. Talvez o momento de tranquilidade foi ano passado com o Luxemburgo, que hoje é cotado para ser treinador do Vasco. Olha só que coisa incrível, né? O futebol dá muitas voltas. Hoje o Luxemburgo, de novo, é cotado a ser treinador de futebol do Vasco, como ele fez ano passado. Na verdade, ano passado ele foi treinador, VP, dirigente, manager, escudo, ele foi várias coisas. Mas segue na pauta e segue o nome dele ali. Agradeço vocês por estarem aqui até agora. Deixa a notificação, assine a sineta e vamos que vamos, porque aqui não pode parar. Isso é Ecos da Colina.